E aí, escuta essa, a personalidade, ela te dá então um substrato positivo ou não? Em alguns casos não. Algumas pessoas vão ter sim muito mais dificuldade de vencer algumas coisas, como eu tive uma facilidade de virar a chave em relação à obesidade, em relação ao empreendedorismo. Pode ser que outras pessoas não consigam. Isso pode ter sim uma explicação na personalidade delas, que é algo em si muito genético. Bom, então, se a gente não determina essas coisas, como é que a gente pode melhorar a gestão delas? Cara, isso é que é muito legal. Isso realmente foi uma prova para mim incrível, né? De como a gente tem um autoconhecimento muito limitado, né? E essa história de autoconhecimento não é balela, não. Depois eu vou falar sobre isso. O que existe de concreto sobre isso? O que não é tão subjetivo sobre autoconhecimento? O que a gente mede sobre isso? Eu vou falar. Mas, enfim, vamos só fechar então decisão e escolha, né? Então, 95% da sua atitude, né, que vem da sua personalidade, roda na inconsciência, né? Ah, mas eu tenho a genética perfeita, minha família é toda marombada, eu tenho academia dentro do meu prédio, tenho um ambiente certo, por que não vai? Porque 95% do seu raciocínio em relação às suas atitudes roda no inconsciente. A tomada de consciência sobre eles não é o suficiente e, pelo contrário, é só 5% das coisas. Bom, e aí, então, eu quero resolver minha vida, como é que eu faço? Cara, não tem jeito. Você vai ter que curar o seu inconsciente. O consciente você já tem. Tem gente que não tem a consciência. O cara que diz que, não, eu sou bonito, gordo assim mesmo. Ou então, não, eu tenho que parar a cada 2 lances de escada, mas é porque eu não sou nenhum atleta. Existe uma tomada de consciência aí defeituosa. Mas e quando não existe? Agora para mim é o principal, né? Só que eu vou entrar aqui numa área que a internet está ruim. Então qualquer coisa mais tarde eu coloco isso. Como é que eu percebi quais as coisas na época em que as minhas transformações, não melhora e mudança, mas as minhas transformações ocorreram, o que geriu o meu inconsciente nessas épocas? Capaz de me causar transformações assim, inquestionáveis. Quem me conhece então sabe disso. O que geriu então a modulação do meu inconsciente nessas épocas? Cara, tem muita ferramenta legal e eu só fui ver isso através das minhas timelines de Facebook, vendo o que eu li na época, né? No histórico de compras de livro na época e tal. E aí agora eu vou então enumerar algumas coisas que podem transformar o seu inconsciente numa bomba propulsora para você conquistar as coisas que o seu consciente já percebeu. Mas daqui a pouco, que agora a internet vai ficar ruim demais. Então vamos lá deixar o nosso inconsciente tanquinho. Afinal de contas, tem muita gente com abdômen tanquinho, totalmente escravo de um inconsciente sem propósito, sem validação, sem resultado a longo prazo. Olha, número 1, hidrate-se. O cérebro desidratado é um cérebro pessimista. Tem explicação técnica para tudo isso que eu vou dizer. Vai do meu jeito. Ficar tendo muito conhecimento não dá tempo de transformar em sabedoria. Número 1, hidrate-se com água. Água livre de qualquer outra porcaria. Tá? Hidrate-se com água. Veja o quanto que é para o seu peso. E descubra quanto é difícil hidratar um corpo obeso mórbido, onde você tem que dar 30 ml por quilo de peso. Se você tem 150 quilos, imagina só. Dia. Outra boa para deixar o inconsciente marombado. Cuidado, nosso inconsciente não absorve as coisas da maneira como a gente está acostumado a absorver para o consciente, né? Através dos sentidos mais palpáveis, visuais, auditivos, gustativos. Nosso inconsciente pega aquilo que está no subliminar, no fundo, no background, no fundo de tela, tá? Então cuidado com aquilo que fica no teu ouvido o dia inteiro, baixinho, mesmo que você diga, eu nem escuto isso, só fica ligado lá o noticiário bosta, passando um monte de desgraça, e cada vez vai mostrar mais desgraça, porque nosso cérebro evolutivo gosta de atenção, gosta de perigo. Foi isso que nos transformou em pessoas vivas.
senão talvez a gente nem tivesse chegado nesse grau da civilização. Só que agora não precisa mais não, velho. Ficar ouvindo que o pai fez isso, que a mãe fez aquela atrocidade, isso não desmerece a quantidade de pais maravilhosos que eu vejo nos meus grupos de mídia social. Bom, a subida acabou. Agora é só descida até a praia. Vamos ver se é verdade aquilo que me falavam muito há 10 anos atrás, né? Que para baixo todo fofo rola. Vamos ver se rola mesmo. Afinal, tem bastante fofura aqui ainda. Quer mais uma? Muito boa. Se você não consegue ficar sem um som no fundo do que você faz, e realmente para algumas pessoas isso aumenta a concentração, pesquisa no YouTube uma coisa chamada ruído branco. Isso tem um efeito positivo no subconsciente muito grande e fica sendo o seu ruidinho de fundo, tá? Existem, na época que eu comecei isso, nem tinha alternativas disso gratuito. A gente tinha que pagar, né, por fontes de ruído branco, né? Hoje em dia isso aí você encontra em qualquer playlist de enormes de ruído branco, ruído rosa, ruído marrom, mas essas são frequências que neutralizam, né? Elas alinham um pouco o ruído que existe de inconsciente na nossa função cerebral. Isso foi artigo de pouco tempo, tá? Olha, se meditação é bom, meditação é fundamental, talvez seja a grande terapia do inconsciente, né? O problema é que existe muita especulação, muita cobrança sobre como meditar. Cara, existem milhares de propostas de meditação. O problema é que o termo ficou consagrado pela meditação clássica do Oriente, que eu acho que para hoje em dia é muito pouco prática, né? Eu acho que qualquer processo contemplativo em que você tenha um contato com os seus pensamentos, sem precisar julgá-los ou resolvê-los, isso vira até um vício depois de um tempo, né? Quando você, claro, né, durante um tempo até cronometrado, você pode fazer esse contato e depois deixar que esses pensamentos se esvaiam sozinhos, né? Sem ter que não pensar em nada, que isso é impossível para nossa cabeça. Aquela meditação oriental clássica, né, yoga, eu consegui 4 vezes nesse processo todo, e é um negócio que realmente às vezes nem é evocável, acaba acontecendo. Mas façam algum tipo de mindfulness. Olha, outra proposta aí de gestão de inconsciente, outra proposta boa, é reduzir o seu limiar de inflamatório basal. Aquele seu PCR que não baixa de jeito nenhum. Olha, fontes de material inflamatório para o nosso corpo que a gente não lembra muito. Celulite, o nome não é celulite à toa, tem um it no final. Olha que a pele e o tecido celular subcutâneo é o órgão mais extenso que você tem. E imagina aquilo inflamado 24 horas por dia, bombardeando o seu fígado, e o seu fígado ocupado, deixando toxinas ultrapassarem a barreira hematocefálica. Outra coisa é alimentação. Se tiver que acabar com o alimento, que seja ultraprocessado. Hoje em dia tem aquele desrotulando, em que eles botam até a graduação de processamento do alimento. É outra maneira de você. Estado dentário, cuidado com o estado dentário, é outro produtor de toxina. Os pés, outra fonte de toxina grande para o nosso corpo. Outro exercício para o inconsciente, até para você aprender a ter mais contato com o inconsciente, se é que isso é possível, os jejuns. Jejum não só alimentar, né? Eu pratico jejum alimentar de 24 horas uma vez por semana e posso dizer que tem resultados muito bons, mas existem jejuns muito mais desafiadores e mais reveladores, como o jejum visual de 24 horas. Esse é punk. O jejum auditivo, ou o jejum vocal de 24 horas, esse para mim é o mais desafiador, como já devem ter reparado, né? Enfim, o jejum de julgamento. Existem alguns jejuns que não são apenas o alimentar, mas realmente o alimentar é o mais consagrado. No modelo dele, você vai seguindo aquilo que realmente o seu corpo está viciado e você isenta o seu corpo daquele super estímulo que a gente chama, a pornografia, o jejum pornográfico, às vezes é mais desafiador para algumas pessoas do que alimentar. Olha, outro é o banho frio, o banho sem aquecimento. Eu tenho muita crença de que no país tropical que a gente vive, o banho com aquecimento não faz sentido. Sentir frio no banho é você equilibrar seu corpo, né? Se a gente toma um banho a 24 graus,
até 20 graus, não faz sentido, né? A gente não suportar, né, esse tipo de estímulo, né? Talvez só porque realmente a gente tem algum ganho secundário subliminar no banho frio. E eu acredito que muito a emulação do ambiente uterino venha desse banho quente. Olha só que doideira. Só que isso roda no subliminar. Você se sente ali uterinamente de novo, né? E aquilo ali te dá um alento que provavelmente deveria estar vindo de outro tipo de batalha interna sua. Então, banho frio também é uma outra boa pedida para você gerir aí o seu inconsciente. Outra boa para o inconsciente, essa diretamente do Japão, né? Onde existe ali uma areazinha de Okinawa, que é da onde vem o Sr. Miyagi, onde está documentado um dos melhores índices de sobrevida, né? De vida de qualidade a longo prazo do mundo, uma zona azul que a gente chama. Então dali vem o grounding e dali vem o banho florestal, que eu já falei no vídeo anterior, né? O corpo conviver com o visual de fundo, o verde original, o verde florestal, dá um condicionamento ao nosso inconsciente muito positivo. E o contato dos pés com o solo natural também, tá? Olha, eu tô sentindo que eu já não tenho muito mais proposta para acrescentar. Tá aqui rolando um futebolzinho aqui do lado. Eu tô continuando aqui a minha descida. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu juro que eu conto. Eu quero mais é que vocês experimentem isso tudo e vão me dizendo depois se eu estava certo ou estava errado. Ó, me lembrei de uma aqui forte, gestão do sono. Fundamental para um inconsciente saudável, você ter um sono ajustado, né? Ajustado à sua realidade, ajustado ao que você gosta mais, mas o sono tem que ter um mínimo de como é que eu vou dizer, de princípios, né? Tem que ter um número de horas mínimo, né? Mas aí não precisa ser X, Y, Z. O sono à tarde tem as suas propriedades, mas tem uma coisa que eu aprendi que para mim é um grande barato. Despertador é para dormir, não é para acordar. O despertador, quando a melatonina está subindo, tem um significado. Hora de desligar. Despertador, quando você está de manhã no pico do cortisol, tem um significado. Alerta que o mundo vai acabar. E aí, meu amigo, o índice de infarto nesses horários matinais, e a gente não sabe por que eu saí esbaforido. Começa no teu despertador. Bota o despertador para dormir. Chegando aqui já no Itanhangá, terminando a caminhada. Essa caminhada para mim foi muito importante, porque primeiro era uma coisa que eu achava impossível, né? Mas muita gente fala assim, da minha casa eu chego na praia a pé, da minha também, tá provado que dá, né? Essa coisa do impossível teve tudo a ver com o que a gente falou hoje, tá? Muitas das coisas que eu falei, das minhas práticas diárias, eu garanto que muita gente fala, isso é impossível de fazer. 3 ou 4 coisas do que ele faz eu faço, mas... Gente, já parou pra pensar? Para você dizer que é impossível, você tem que ter tentado várias vezes, seguido estratégias diferentes, ter resultados anotados no papel. Como que você prova que é impossível? Provavelmente é o seu inconsciente que já materializou esse impossível para você. O que te mostra como a gestão do inconsciente, se não for madura, ela é um limitador na sua vida. Bom, agora os 18 quilômetros de volta, né? O inconsciente gosta muito disso, dessas metáforas, né? Então, por exemplo, são os mesmos 18 quilômetros, mas visto por um outro ângulo, vão me dar percepções diferentes. O inconsciente gosta disso. E aí você vai me dizer agora, Ronaldo, então 95% das coisas são inconscientes. Eu vou fazer essas formulazinhas aqui, tem outras coisas pra gente descobrir. E aí 95% eu vou conseguir as minhas coisas. Provavelmente você vai ter os recursos necessários. Mas então onde entram os 5% do consciente do que a gente faz? É aí que tá. Infelizmente, só através desses 5%, ou felizmente, que a gente alcança a multiplicação e o transbordo. Então esses 95% são muito bons para a tua autoconsciência, o teu autoconhecimento. Mas o teu autocontrole e a maneira como você vai multiplicar isso para os outros só vem através de consciência. E aí você vai ter que explorar aqueles 5%. Deu para sacar?